Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Vasconcelos Silva, boa noite, bem-vindo. Bem-vindos a mais uma live. Vamos para mais um assunto sobre a lei de desdobramento do tempo. Não sei se vocês perceberam que eu estou postando alguns vídeos falando sobre neurociência, física quântica, para vocês perceberem a relação com a lei de desdobramento do tempo. Certo? E hoje nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho desse livro aqui. Gente, deixa eu falar aqui no começo para vocês entenderem. Olha só, além dessas postagens que eu coloco aqui, eu tenho várias aulas na plataforma da Hotmart, o link está na minha bio, explicando sobre esse livro e mais 3 que estão em espanhol. Ele está em várias outras línguas, menos no português. O que eu fiz? Eu explico sobre o assunto e também já está incluído nestas aulas 7 quarentenas. Aqui eu vou explicar o que é essas quarentenas. O que o Jean-Pierre fala? Para você equilibrar a sua vida, você deve fazer é necessário, é bom fazer 7 quarentenas, como se fosse uma gravidez, dá 273 dias, é um período de uma gravidez. Para quê? Para que o seu duplo limpe os potenciais que você fabricou e coloque em equilíbrio a sua vida. É como se você fizesse um jejum e oração durante esse período. É uma limpeza do corpo físico e o corpo espiritual. E você entra em contato com o seu duplo. E neste momento planetário, isso se faz necessário, gente. Necessário. Para quem não sabe do assunto, dá uma olhada aí no meu perfil, no meu canal no YouTube. Também tem uma playlist lá sobre o duplo quântico, tá? Lei do desdobramento do tempo. O link também está na minha bio. Se vocês quiserem se aprofundar, é só clicar no link e se inscrever nas aulas. Eu garanto que vocês não vão ser a mesma pessoa depois que vocês assistirem essas aulas. Lei da atração, física quântica, neurociência, gente, é só algo, lá eu falo de tudo isso daí, como a relação desses assuntos com a lei de desdobramento do tempo, certo? E quão importante é as pessoas saberem e controlar os seus próprios pensamentos. Porque é os nossos pensamentos que está fazendo as coisas acontecer no planeta. Para vocês terem uma ideia. Olha só, para quem tem esse livro aqui, Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais. Ou para quem não sabe, do Jean-Pierre Garnier Mallet. Página 168. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar. Tá? Esse livro aqui, ele é muito científico e é difícil assim de compreensão. Poucas pessoas conseguem compreender ele realmente. Por isso que eu fiz umas aulas explicando ele. Ele está explicando o final dos tempos, o apocalipse e a existência humana. E tudo, gente, tudo que está acontecendo no planeta está aqui. Aqui. Não estão falando da Agenda 2030, todas essas coisas? Pois é, está aqui. Final dos tempos, final do ciclo. É um final de um ciclo de 25.920 anos.
estão se findando esses 25.920 anos e nós estamos entrando em um período de 1.080 anos de transição entre um ciclo e outro. Por isso que eu coloquei aí, ó, o título aí, ó, 1.080 anos de transição entre os ciclos do desdobramento do tempo. Olha só, página 168. A nossa reunificação com o nosso duplo nos leva para o interior de outros espaços durante 1.080 anos de transição entre ciclos do desdobramento. Trata-se de uma lei física e não de uma utopia esotérica. Gente, o que ele fala aqui? Por que ele fala que é uma lei física? O desdobramento é uma lei física. Nós estamos desdobrados com o nosso duplo. Já até falei várias lives aí, se vocês dão uma olhada no meu perfil, vocês vão ver vários vídeos que eu falo sobre isso. E o tempo também está desdobrado. Tudo está desdobrado no universo. Os planetas, as estrelas, as plantas, os animais, todos nós estamos desdobrados. E o tempo também está desdobrado. E esse desdobramento, tanto do tempo quanto o nosso, está findando. Sabe por que você se sente separado? As pessoas ficam, às vezes, perguntando: quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu vim fazer aqui? Sabe quando você está perdido no tempo? É porque você está se sentindo afastado do seu duplo. Você está desdobrado. O seu duplo está no passado e você está no presente, 3 tempos para trás. É como se fosse linear, mas isso está acontecendo em espiral. Passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas como nós aprendemos que o tempo é linear, passado, presente e futuro, o seu duplo está em outro espaço-tempo. Quem que é o seu duplo? É o seu eu desdobrado. Eu falo que é o seu eu de luz. E você se sente como se estivesse afastado desse seu eu. Este desdobramento irá acabar. Tanto o desdobramento do tempo quanto o desdobramento seu com o seu duplo. De toda a humanidade, tá? E estamos nesse final de ciclo de 25.920 anos e terá um período de 1.080 anos de transição de um ciclo para o outro. O que fala no Apocalipse? Que os fiéis reinam com Cristo por 1.000 anos. Tem até pessoas falando aí na internet, quando fala-se sobre esse assunto, sobre o governo milenar. Governo milenar, que irá reinar um governo milenar. E também fala do anticristo. Este anticristo, ele imagina que é ele que vai reinar, mas não é. Certo? E tudo que está acontecendo no planeta, gente, em termos de físicos, de coisas que está acontecendo, chuva demais em um lugar, seca demais em outro lugar, essas coisas todas, além dos acontecimentos físicos naturais, que seria como um aviso que estamos no final do ciclo, também por trás tem a mão do homem, tá, gente? Por que estão fazendo isso? Para confundir a humanidade e as pessoas, desviar a atenção do que realmente está vindo, ok? Oi, Alcides, boa noite, bem-vindo. Nayara, Estúdio, Neide, Imperial Brilho, bem-vindos, boa noite. Vocês entenderam? Tudo que está acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente, estes acontecimentos planetários são sinais do final do ciclo. Porém, por trás disso também tem a mão humana. Por que estão fazendo isso, gente? Para confundir a humanidade,
desviar a atenção, confundir. Será que é natural ou não é natural? Será que isso é verdade ou não é? Será que estamos no final dos tempos ou não? Por quê? Por trás desses humanos maldosos estão os seres das trevas, os anjos caídos, que querem continuar a nos escravizar. Gente, isso aqui é tão profundo, esse assunto aqui, e muito, mas muito extenso, que é difícil. Oi, Walter, boa noite, bem-vindo, tudo bem? É difícil para explicar tudo em uma live só, por isso que eu tenho as minhas aulas falando só sobre esse assunto. São 4 livros, só esse daqui que está traduzido para o português. Os outros é espanhol, francês, alemão, inglês, menos português. E o que eu fiz? Eu resolvi formar umas aulas e explicar sobre eles. Tudo o que está acontecendo no planeta está aqui e nos outros livros. Ele demonstra cientificamente todos esses acontecimentos. Eu vou ler aqui para vocês uma página aqui para vocês entenderem do que se trata. Boa noite, construtora Dias. Boa noite, bem-vindo. Vamos lá. Página 168. É necessário ter um guia. Quem que é esse guia, gente? O nosso duplo. O nosso duplo. Para essa nova exploração do espaço, um guia é necessário para encontrar os instintos de sobrevivência do nosso corpo e as intuições vitais do nosso espírito. Quando você dorme, o seu corpo energético sai. É necessário ter um guia. Quem que é esse guia? O duplo, o seu duplo, que é a sua parte desdobrada espiritual. Ele nos permite refazer a nossa bagagem de explorador, abandonando o inútil, substituindo-o pelo indispensável. E todos os que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem, no futuro, recuperarão a vida e reinarão com o Salvador durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. E durante esse período de 1000 anos, este guia, que é o nosso duplo, estará conosco. Acabará. Boa noite, Nelita. É Nelite Dal Bosco. Durante esse período de 1000 anos, acabará o desdobramento do tempo, passado, presente e futuro. Acabou esse desdobramento, essa separação, e também o nosso desdobramento. Nós estamos desdobrados em 2. Isso vai acabar. É reunificação. Aqui, ó. Nossa reunificação. O que é a reunificação? Com o duplo. O que fala no Apocalipse? Os fiéis vestirão vestes brancas e serão transformados em um abrir e fechar de olho. O que ele fala sobre esse assunto? As nossas vestes brancas, que fala no Apocalipse, quem está com ela? O nosso duplo. O nosso duplo está com essas vestes branca luminosa. Em um piscar de olho, ele fala, um piscar de olho, a gente será, o quê? Entrará essa fusão, essa reunificação com o duplo. Todos, gente, sem exceção, todas as pessoas terão essa reunificação com o duplo. E aí, ou vai para a luz com o Criador, ou vai para as trevas. Entenderam? Vamos lá, continuando aqui. Ele nos permite refazer a nossa bagagem de explorador, abandonando o inútil, substituindo pelo indispensável. E todos os que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem, no futuro recuperarão a vida e reinarão com o Salvador durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Podemos compreender agora, após a leitura desse livro, que não existe nenhuma lenda, nenhum dogma, nenhum segredo esotérico. O que existe é uma verdade científica, rigorosa, indubitável e, sobretudo, acessível a todos. O que ele quer dizer aqui? Que isso aqui é uma ciência rigorosa, rigorosamente. Ele estudou isso aqui, gente, profundamente. Ele tem uma convicção do que ele fez. Não tem nada de esoterismo, de misticismo. Ele fala aqui, ele explica aqui e nos outros livros que o Apocalipse é cientificamente explicável. Todos os detalhes. Até a volta de Jesus, até o Jesus, ele explica cientificamente. Ele fala que não tem nada de esoterismo, de misticismo. É totalmente explicável. Certo? Nossa época acaba de abrir os corredores de informações universais. De agora em diante, é muito fácil tanto desequilibrar-se quanto encontrar a paz e a tranquilidade. Nós atualizamos demasiados futuros perigosos e o planeta, por sua vez, o manifesta. Se mudarmos nossos desejos e nossos comportamentos, transformamos nossos futuros, beneficiando-nos assim de outros potenciais que estabilizarão o nosso mundo. Olha só, os portais do futuro se abrirão ou está se abrindo primeiro do que o passado. Gente, passado, presente e futuro vão se unificar. E por que ele fala aqui, ó, os corredores de informações universais que estão abrindo? Os portais do futuro estão se abrindo. Por isso que vai aparecer o anticristo. Nós atualizamos demasiados futuros potenciais perigosos para o planeta. Por sua vez, e o planeta, por sua vez, o manifesta. Tudo que a humanidade pensou durante 25.920 anos estão vindo à tona para ser corrigidos. Todos os potenciais. Gente, para quem está chegando aqui agora e não está entendendo nada, todos os pensamentos que você tem, que a humanidade teve, são fabrica futuros ou acessa futuros potenciais. E esses pensamentos não morrem. As pessoas morreram, se foram, mas esses potenciais estão arquivados. Se nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia, então vocês imaginam o tanto que tem de potenciais disponíveis para que a humanidade possa atualizá-los. Por isso que acontecem as catástrofes coletivas, porque essas pessoas entrou em ressonância com esses potenciais. Certo? Vamos lá. Se mudar os nossos desejos e nossos comportamentos, transformamos nossos futuros, beneficiando-nos assim de outros potenciais que estabilizarão o nosso mundo, evitando assim graves cataclismas. Poderemos retardar a data do fim dos tempos, que em relação aos parâmetros solares e magnéticos parece indicar que se aproxima de forma muito perigosa. Gente, esse livro aqui, ele foi escrito em 2012, tá? Ele foi editado, tá? Ele escreveu antes, claro, né? 2012. Ele já estava falando sobre esse assunto. Claro que ele estudou faz muito tempo, desde 1989 que ele estudou sobre esses assuntos. O que ele está falando aqui, gente? Se mudarmos nossos desejos
e nossos comportamentos, transformamos nossos futuros, beneficiando a nós, assim, e outros potenciais e que estabilizarão o nosso mundo. Evitando, assim, graves cataclismos, poderemos retardar a data do fim dos tempos, que em relação aos parâmetros solar e magnético parece indicar que se aproxima de forma muito perigosa. Você já sabe o que está acontecendo, né? Vocês estão acompanhando, né? Campo magnético da Terra diminuindo, guerra por todo lado, chuva demais em um canto do planeta, outro lugar seca, outro lugar tá granizo, deserto do Saara, chovendo granizo, neve e por aí vai, gente. Então, por trás desses fenômenos tem sinais naturais e isso tem a ver com a diminuição do campo magnético. Porém, por trás disso aí tem a mão humana também. Por que estão fazendo isso? Para confundir a humanidade. Oi, Marisa, tudo bem? Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Entretanto, é inútil desesperar-se, o que apenas atrairá ainda mais desespero. É inútil ficar com medo e desesperar. O que tem que fazer? Procurar o equilíbrio, procurar o contato e a unificação com o duplo. Vai ser cada vez mais próximo. Quanto mais vai chegando para o fim, essa reunificação ela vai acontecendo. A gente vai sentindo essa presença do nosso duplo. Certo? Fomos nós, olha só, fomos nós quem criamos a desordem. Se eu falar para vocês que tudo que está acontecendo no planeta foi causado pela mente humana, pelos pensamentos humanos, vocês vão falar, tá maluca. Tá maluca. Pois é. Isso os antigos, os indianos já falam sobre isso, que é a energia do pensamento da humanidade que cria esse caos. Isso é verdade, tá, gente? Deixemos os nossos duplos reintroduzirem ordem, nem que seja para apenas sobrevivermos. Outra coisa que ele fala. Nós estamos aqui nesse momento planetário para que devemos deixar os nossos duplos corrigirem esses potenciais catastróficos que estão disponíveis para a humanidade atualizar. Porém, o que está acontecendo? Ao invés de deixar os duplos corrigir esses potenciais, estamos criando mais caos, tendo mais pensamentos ruins e criando mais caos. Ele fala que é por isso que estamos aqui, para deixar o duplo fazer isso. Como fazer isso, gente? Essa parte eu explico dentro das práticas de quarentena, que eu vou explicar aqui para vocês o que é essa quarentena. Certo? Deixamos o nosso duplo reintroduzirem a ordem. Nem que seja para apenas sobrevivermos nos próximos anos, antes do fim dos 7 tempos. O que é esse fim dos 7 tempos? 7 tempos. Passado, primeiro tempo. Passa 3 tempos, chega no presente, estamos no 4º tempo. Futuro, mais 3 tempos para chegar no 7º tempo. Ó, o que ele está falando aqui? Antes do fim dos 7 tempos. Quer dizer, esses tempos que estão separados vão se reunificar. Acabou o ciclo de desdobramento do tempo e o nosso desdobramento, que seria essa separação com o duplo, com a nossa parte desdobrada, que é a nossa parte espiritual. Antes do fim dos 7 tempos, nós ainda somos mestres das nossas aberturas temporais e do nosso amanhã.
uma parte que ele fala, vai chegar um momento que não seremos mais mestres do nosso futuro. Como assim? Quando você pensa, você está fabricando o futuro. Na realidade, os futuros já estão fabricados, né? Já estão criados. Quando você tem pensamentos, você acessa futuros, esses futuros. E você cria a sua realidade através dos pensamentos que você, ou manifesta a sua realidade através dos pensamentos que você tem. O que ele está falando que nós ainda somos mestres? Se vocês perceberem o que está acontecendo no planeta, assim, em ordem de governos, estão impondo situações para que a humanidade viva. Já começa pelo que aconteceu de 2020 para cá, sabe? Impondo o que você tem que fazer. Então, é isso que ele quer dizer, que vai chegar um momento que a gente não é mestres do nosso futuro. Outros estão impondo e criando o nosso futuro, e é como se a gente fosse viver a experiência que eles querem, certo? Extraterrestres, criaturas das trevas, são, por enquanto, apenas chamados cuja importância e perigo estamos subestimando. É outra parte que ele fala, gente. Vão aparecer os extraterrestres, sim. Por que vai aparecer? Esses seres, eles estão em outro espaço-tempo, porém, no nosso planeta. Como está unificando as três realidades, passado, presente e futuro, então, eles vai unificar, e esses seres que estão nesse outro espaço-tempo vão aparecer aqui. Por quê, gente? Para o julgamento final. Aí, o que ele está falando aqui? O perigo que corremos e subestimando estes seres. Tem gente por aí que fala que estão ajudando o planeta. Se eu falar aqui vai dar polêmica. Atrair para a Terra futuros potenciais compatíveis com o passado de nosso duplo deveria ser o nosso objetivo. E o objetivo da nossa vida. Ora, isso não é difícil, pois é suficiente deitar-se e saber adormecer. Devemos atrair somente potenciais que estão relativos, em consonância, em ressonância com o que está com o nosso duplo, que é o nosso passado. Assim, recuperamos os nossos próprios pensamentos e poderemos viver em função das nossas escolhas iniciais. O que são essas escolhas iniciais? Quando você nasceu, é como se você tivesse uma cartinha do que você ia viver, experienciar. E essas informações estão com quem? Com o seu duplo. Porém, quando a gente nasce, a gente está aqui, tem desejos, é influenciado por seres das trevas com outros desejos e te desvia daquilo que realmente você deveria viver. Por isso que ele fala que tem que ser em função daquilo que está com o nosso duplo. Reencontrar as questões que foram nossas antes de nascer é mais importante que resolver problemas sem nenhum interesse para o nosso duplo. Encontrar o equilíbrio consiste em tornar compatível o nosso mais distante futuro com o nosso mais distante passado, afirmavam nossos ancestrais, sendo o meio, mu, meso ou messias, entre o alfa e o ômega do nosso desdobramento. Entre o alfa e o ômega, começo, lá no Apocalipse está escrito, o que fala? Eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o alfa e o ômega. Nós estamos no meio disso daí, entre o meio do alfa e o ômega, do nosso desdobramento. Esta exploração foi árdua tentativa de Jesus no início da nossa era. Ele nos anunciou o seu retorno
e como evidência de que conhecia a lei dos tempos, ressuscitou um corpo depois de 3 dias, durante 40 dias. Olha só, quando você tem um pensamento e algo, o seu duplo vai buscar essa informação e ele leva 3 dias para trazer. É 40 dias, mas a cada 3 dias tem uma resposta, algo que você recebe do seu duplo. É a cada 3 dias. Vem uma resposta, um contato com o duplo a cada 3 dias. Por isso, ele até fala aqui, gente, as pessoas que morrem, que falecem, 2 dias o velório. O certo seria 3 dias. Até essa parte, ele fala que foi feito pesquisa, que as pessoas que já morreram e fez esse velório de 2 dias, quando vão lá tirar os ossos, mudar, perceberam que a pessoa está virada dentro do caixão. Por quê? Deveria ficar 3 dias, porque o duplo pode voltar e a pessoa pode ressuscitar. Por isso que Jesus ficou morto 3 dias e ele ressuscitou no 3º dia. Certo? Para que ele possa voltar, é preciso que um duplo esteja em relação com o seu. Quem que ele está falando? De Jesus. Um duplo de uma pessoa tem que estar em relação com o duplo de Jesus, com Jesus, para que ele possa voltar. Isso significa que um de nós deve estar em harmonia de pensamento com todos aqueles que, com ele e com tantos outros profetas, a exemplo de Buda, Lao Tse, Zoroastro, Maomé e outros menos conhecidos, nos deixaram a mesma mensagem. Olha só, a mesma mensagem de uma simplicidade evangélica. Não penses em fazer ao outro aquilo que não queres que o outro pense em fazer-lhe. Eis a única maneira de tornar todos os nossos futuros potenciais sem riscos e úteis para a coletividade. Gente, essa frase aqui eu já falei várias vezes. Olha só, eu vejo aí pessoas, às vezes, abaixo de vídeos, assim, polêmico, as pessoas desejando um mal para o outro e falando, assim, coisa ruim para o outro. Não penses, não é para fazer, não penses em fazer ao outro aquilo que você não quer que o outro pense em fazer a você. Gente, o pecado não está em fazer, o pecado está em pensar em fazer. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa já pensa, ela já está cometendo pecado. Tem até uma parte na Bíblia que Jesus, alguém fala para Jesus, né? Não cobices a mulher do próximo. Não cobiçais a mulher do próximo. Aí o que Jesus fala? Eu vos digo, só de pensar, você já está pecando. E aquilo que eu falei, pensamento não morre. Pensamento é energia em movimento. Pensamento fica registrado. Antes de vir a ação, antes de vir outra coisa, comportamento, veio o pensamento. Entenderam? Continuando. Eis a única maneira de tornar todos os nossos futuros potenciais sem riscos e úteis para o coletivo. Ele fala muito do pensamento benevolente. Até eu gravei um vídeo aí falando. A descagem direta com o seu duplo, a conexão direta com o seu duplo é a benevolência, o amor incondicional. Quanto mais benevolente você for, quanto mais amor incondicional você tiver, você estará em contato direto com o seu duplo. E neste momento planetário, é de suma importância essa conexão, e ter essa interação com o duplo. E isso a gente faz, gente, na prática. Na prática. Eu ensino isso dentro das práticas de quarentena. O link está aí na minha bio, que está junto com as aulas, tá? Ora,
renunciando a toda racionalidade, preferindo o esoterismo da paranormalidade à normalidade científica. A humanidade se alia a um perigoso futuro, assim abandonando a segurança do seu passado. É urgente retroceder antes que o fim dos tempos torne incontrolável as nossas aberturas temporais, pois a porta do futuro se abre antes da porta do passado. Nós sofreremos os problemas que criamos antes de encontrarmos uma solução. Passado, presente e futuro. Passado e futuro se unificará no presente. O que ele fala? Desde 1989, os portais do futuro estão se abrindo. Abre primeiro os portais do futuro, depois é do passado. Por isso que fala do anticristo e dos falsos profetas que vai fazer milagres e vão enganar muitos. Por quê? Porque as informações que a gente vive no presente, elas estão no futuro. E esses seres encarnando na Terra, eles já sabem das informações que estão no futuro. Então, eles vêm para enganar. Para enganar. E o que ele está falando aqui? Ó? Pois a porta do futuro se abre antes da porta do passado. Já está aberta, tá, gente? E todos os potenciais estão vindo à tona. Para quê? Ser corrigidos. Nós sofreremos os problemas que criamos antes de encontrar a solução. Esses problemas têm que ser corrigidos. Quem que corrige isso, gente? Os nossos duplos. Os nossos duplos. Isso é de suma importância. Da mesma forma, o melhor é nada criarmos que não seja compatível com a possibilidade dos nossos duplos. Como não criar? Ele fala que é bom a gente evitar de ter pensamentos, de ter muitos desejos, de querer muita coisa, porque você começa a criar potenciais catastróficos, que o pensamento não é só seu. Qualquer pessoa que entra em ressonância com esse pensamento, ele pode atualizá-lo, ou um coletivo. E você é cúmplice desse pensamento. Você é responsável por essa atualização. Olha o tamanho do problema, gente. Mas não seja compatível com as possibilidades dos nossos duplos. Somente eles poderão nos abrir a porta do Criador. Somente com o nosso duplos podemos abrir a porta do Criador, que a reunificação com o duplo para ir para o espaço do Criador, não ir para as trevas. É só com a unificação com o duplo. Procurar um equilíbrio planetário sem dar ao trabalho de encontrar o equilíbrio pessoal é ilusório. Temos que ter um equilíbrio individual primeiramente. Encontrar esse equilíbrio sem conhecer a lei física do desdobramento é mais ilusória ainda. Gente, se assim, pelo menos uma boa quantidade de pessoas conhecer essa lei, é uma lei física, a lei do desdobramento do tempo é uma lei física que todos, é igual fala da lei da atração, e a lei, vamos lá, da gravidade, vamos falar da gravidade. Se você sabe, se você se apinchar de um prédio, você sabe que você vai se esborrachar no chão. Isso aqui, a lei do desdobramento do tempo é uma lei física que todos nós entramos em contato com ela. Independente se a pessoa sabe da sua existência ou não. Você está desdobrado em dois. É você no físico e o seu eu desdobrado, que é o seu duplo,
no espiritual. Até é bíblico, né? Temos duas naturezas, uma física e uma espiritual. Duas naturezas, é como se fosse dois corpos. No final desse desdobramento, no final dos tempos, esse desdobramento, essas duas naturezas irão se reunificar. É aonde Jesus fala, onde fala no Apocalipse, que os corpos serão transformados num abrir e fechar de olho. Certo? Então, tem que conhecer a lei física do desdobramento do tempo para você aprender a entrar em equilíbrio. Quando você conhece a lei do desdobramento do tempo, você entra em equilíbrio, entra em contato com o seu duplo e para de fabricar futuros potenciais catastróficos, tanto para você quanto para o planeta. Certo? Buscando a compreensão do princípio vital, que é essa lei, de maneira rigorosa, ligado ao passado e ao futuro, esse livro tem como objetivo essencial ajudar a solucionar nossos problemas, pelos quais somos os únicos responsáveis. Apenas o leitor poderá afirmar que o mesmo foi alcançado. Escuta isso, gente. Apenas o leitor poderá afirmar que o mesmo foi alcançado com a condição de ter esquecido todo o seu conhecimento anterior e ter colocado em prática durante 40 dias tudo o que ele aprendeu. Você entra em contato, aprende, conhece essa lei física do desdobramento do tempo, você coloca ela em prática. Olha só, por isso que a gente faz a prática de quarentena, certo? Por que a gente faz a prática de quarentena? Gente, é como se você fizesse um jejum e oração. A prática de quarentena é como se você fizesse um jejum e oração. É uma limpeza, tanto do seu corpo físico quanto espiritual. Por quê? É isso que ele fala. Por que isso? Todos os pensamentos que você teve e todo o pensamento que a humanidade teve, isso está arquivados. E os seus pensamentos, eles estão arquivados, armazenados no seu corpo energético. Então, quando você entra em contato e aprende e conhece a lei do desdobramento do tempo, o que você vai fazer? Você vai entrar em ressonância, em contato com o seu duplo, pedir para o seu duplo, isso é uma maneira correta de fazer, o duplo não te vê e não te ouve, você vai pedir para o seu duplo para corrigir os potenciais que você fabricou que não são bons. E isso é feito durante 40 dias. E são 7 quarentenas para você colocar em equilíbrio toda a sua vida. Tudo que você aprendeu. O que ele quer dizer aqui, ó? Você esquecer tudo que você aprendeu. Esquece tudo que você aprendeu e entra aqui com a mente aberta. Gente, a primeira vez que eu li esse livro aqui, ele tem algumas partes complexas. Eu fiquei estarrecida. Depois eu li outra vez e alguma coisa aqui no final eu não entendia. E eu quero saber esse final aqui, eu quero saber. E uma amiga falou, Conceição, eu tenho aqui um livro que você vai amar. Eu falei, manda aí. Eu quero ler. Aí eu li esse livro, eu entendi. Assim, foi de um dia para o outro. Eu entendi completamente todo o final desse livro aqui. Porque ele é cheio de gráficos e de desenhos. É todo científico. E fala do zodíaco, tudo. Eu não entendia bem essa parte. Quando ela mandou esse livro que eu comecei a ler, escancarou a minha percepção. Eu entendi completamente. E assim, melhorou ainda mais, porque eu já li a Bíblia, assim, umas 2, 3 vezes, e eu faço uma relação do que está aqui com o que está na Bíblia. Gente, não tem nada a ver com religião. Como ele disse aqui, ó, como ele está falando aqui. Esquece que é algo místico, que é esoterismo, que não esquece isso. É algo totalmente científico,
O que ele está falando? Que o Apocalipse, a Bíblia, Jesus, ele fala que é cientificamente explicável. Explicável. E outra coisa, que ele fala muito, dos movimentos planetários. Através dos movimentos planetários, ele sabe, ele explica que estamos no final do ciclo, de um ciclo, por isso que fala finais dos tempos. Apocalipse significa revelação. O que estava encoberto está vindo à tona. Algo estava oculto, está vindo à tona. O que é isso que está vindo à tona? Todos os potenciais, tudo que a humanidade criou, fabricou, vai vir à tona. Revelação. O oculto vai ser revelado. Entenderam, gente? E a parte mais importante aqui, é a conexão. É você saber que você tem um eu desdobrado, você deve ter conexão com ele, com esse eu desdobrado, porque isso depende a sua reunificação e ir para o espaço criador, não para as trevas. Certo? Tudo que está aqui e nos outros livros está acontecendo no planeta. A diminuição do campo magnético, todos os acontecimentos planetários, tudo que está acontecendo. Gente, está nesse livro e nos outros. Por que está diminuindo o campo magnético? Porque vem algo terrível por aí e a unificação, a reunificação dos três tempos e o final do desdobramento. Tanto o nosso desdobramento físico quanto do tempo. Entenderam? E ele ainda fala de uma data teórica desse final. A data teórica. Eu até